Bom dia, paz do Senhor, seja muito bem-vindo essa manhã. Feche os seus olhos aí na sua casa, vamos agradecer ao Senhor, amém? Pai, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Tem sustentado a nossa família, Pai. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, Deus. Para render graças a ti, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo fique livre nesse lugar, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja, Pai, em nome de Jesus, em cada lar essa manhã. Fala, Pai, aos nossos corações, Deus, que possa ser uma manhã abençoada, Pai, que possa ser uma manhã cheia da Tua presença, Senhor, e que possamos, Deus, sair, Deus, renovados, Pai, transformados, Senhor Jesus. Isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Estava desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Declare que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Na salvação eu caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração.
levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Declare: estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende, o que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Obrigada, Pai, pela tua presença. Comece a adorar o Senhor aí na sua casa. Deus, tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Declare isso. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar. Transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei para encontrar teu amor que nos envolve.
atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar. Transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua, flua nesse lugar. Transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Inunda o nosso lar, inunda a nossa vida, Senhor. Enche-nos essa manhã, enche-nos. Declare isso. Milagres podem existir. Teu Espírito está
aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Se você crê, declare isso. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua família, que você seja abençoado nesta manhã por tudo aquilo que já está acontecendo. Daqui a pouco nós vamos entrar na série de mensagens o tempo todo, mas antes eu quero que você receba aí na sua casa um abraço dos nossos pais espirituais, pastor Braga, pastora Márcia. Sinta-se abraçado pelos nossos pastores. Nosso pastor tem orado muito pelas nossas vidas, que você também possa orar pelos seus pastores. E na última mensagem o pastor ele estava falando que nós estamos mais perto da vitória do que antes, que possamos continuar em oração e em breve, em nome de Jesus, estejamos todos aqui orando, adorando ao Senhor da forma que nós já estamos habituados. Quero convidar você também para hoje, às 19 horas, você estar ligado através do aplicativo ou através do YouTube, culto de celebração, e você vai receber mais uma palavra poderosa da parte do Senhor. E falar também desse aplicativo da nossa igreja, que tem sido uma bênção, querido. Se você já baixou, você sabe do que eu estou falando. No aplicativo você vai ficar informado de tudo sobre a igreja. Você vai conhecer todos os ministérios da igreja, você vai conhecer todos os líderes, como funcionam os ministérios, você vai conhecer sobre as células, e você vai ver como é fácil de você participar de uma célula. Mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não estamos nos reunidos, seguindo todas as recomendações, mas nós estamos fazendo a nossa célula de forma online, e você pode participar. Então no aplicativo você vai estar informado sobre isso, tem um agendamento pastoral, tem pedido de oração, tem a leitura, você pode ler a Bíblia pelo aplicativo, você pode acompanhar todos os vídeos, todas as mensagens estão gravadas, estão lá, você pode acompanhar por lá, ou você pode acompanhar pelo nosso canal, se você ainda não baixou o aplicativo, mas é muito importante que você baixe o aplicativo para ficar informado, de uma forma mais completa, de tudo aquilo que nós temos feito nesse tempo tão difícil. E a cada dia nós vamos estar atualizando, trazendo mais informações para que você possa estar bem informado sobre a igreja. Agora eu quero convidar você para acompanhar comigo Gênesis capítulo 2, versículo de 15 ao 17, falando um pouco sobre dízimo e oferta. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Veja, sem dúvidas, essa é uma das histórias da Bíblia Sagrada mais conhecidas. A história da criação, a tentação da serpente, o pecado do homem, consequentemente a morte. Até aquelas pessoas que não são cristãs já ouviram falar dessa história. E segundo o texto que nós lemos, a morte poderia ser evitada. A morte poderia não fazer parte dessa história, se o homem perseverasse em obedecer o Senhor. O texto diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar o jardim, para cuidar do jardim. E junto a isso, Deus deu uma ordem: você pode comer livremente de todos os frutos do jardim, de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento não pode comer desse fruto, porque no dia que dele comer, certamente morrerá. Obediência. Logo, irmãos, a obediência é um princípio de Deus. E princípio é aquilo que nós não negociamos. Deus não abre mão de princípios. Deus não abre mão de
obediência. Deus não negocia isso. Até porque, quando nós negociamos alguma coisa na nossa vida, não é mais princípio. Princípio você não negocia. E aí você vai ver, na Bíblia Sagrada, por exemplo, a história do rei Saul, capítulo 15 de 1 Samuel, você vai ver que Deus dá uma ordem para Saul, para executar todos os amalequitas da face da terra, porque Deus havia prometido em tempos passados que iria fazer isso, por causa da atitude dos amalequitas com os filhos de Israel, o povo de Deus. E aí chega o momento de Deus executar a sua ordem, a sua palavra, a sua promessa, e ele vai usar a vida do rei Saul. Ele deu uma ordem para Saul, você deve conhecer essa história, mas Saul vai e faz aquilo que Deus pediu parcialmente. O pastor Jonathan, ele sempre fala aqui que a obediência parcial é desobediência. Nós não podemos obedecer a Deus apenas pela metade, é a forma completa. E Saul, ele poupa o rei de Amaleque, que Deus falou que era para matar todos, ele poupa o melhor das ovelhas e o melhor dos bois. No capítulo 15, no versículo 11, o próprio Deus vai falar com o profeta Samuel. Deus fala assim: eu me arrependo de ter feito Saul rei, porque ele me abandonou e não obedeceu a minha palavra. Obediência. No capítulo 15, no versículo 22, o profeta Samuel falando com o rei Saul, o profeta Samuel vai falar: Saul, Deus tem tanto prazer em sacrifício, em holocausto, quanto que obedeça a sua palavra? Não. Deus não negocia a obediência, não é para fazermos troca, eu vou sacrificar em troca da obediência, não. No versículo 22 ainda, o profeta Samuel fala para Saul: o obedecer é melhor do que sacrificar. Então, do Gênesis ao Apocalipse, a obediência tem um papel fundamental na relação entre o homem e Deus. Deus não vai abrir mão disso nunca. O próprio Jesus, que é o nosso modelo, nosso exemplo maior, Filipenses 2, versículo 8, diz que Jesus obedeceu, foi obediente até a morte. Em toda a história de Jesus aqui nessa terra, ele sempre falava: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então a obediência tem um papel fundamental na relação entre o homem e Deus. Talvez alguém possa se perguntar: mas pastor, e a fé? E o amor? E a fidelidade a Deus são coisas tão importantes? Sim, são coisas muitíssimo importantes. A fé, a Bíblia fala que se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. O amor, você pode ter tudo, mas se você não tiver amor, não adianta de nada, a Bíblia fala isso. Mas a obediência, irmãos, ela é tão forte que obedecendo, a gente consegue mostrar muitas outras atitudes e muitos outros sentimentos através da obediência. Por exemplo, dificilmente alguém vai conseguir provar que ama a Deus se não obedecer a sua palavra. Alguém pode dizer: eu amo muito a Deus, mas se você não obedecer a palavra, não tem como demonstrar esse amor. Alguém pode dizer: eu tenho muita fé em Deus, mas se não obedecer a palavra de Deus, não tem como demonstrar essa fé. Se alguém dizer: eu sou fiel a Deus, mas se não obedecer a palavra, não tem como demonstrar essa fidelidade. Agora, quando a gente obedece a palavra de Deus, se você obedece a palavra, você não precisa discutir com alguém, tentando provar através de palavras que você é fiel, porque a obediência vai provar isso, a sua fidelidade. Você não precisa provar que ama a Deus, a obediência vai dizer isso. Você não vai precisar provar que você tem fé, porque a obediência, ela vai mostrar isso. Nesse caso, irmãos, tudo que Deus pede ao homem é a obediência. Foi assim com Adão, foi assim com os homens e mulheres da Bíblia Sagrada, e pode ter certeza, é assim comigo e é assim com você também. Obediência em todas as áreas. Deus nos pede essa obediência. E quando nós falamos de vida financeira, dízimos e ofertas, as nossas contribuições, não é diferente, irmão. É a mesma coisa. Malaquias 3, versículo 10, um texto que nós conhecemos, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É uma ordem de Deus. Então nós entendemos, nós que conhecemos a palavra, nós entendemos que todas as vezes que nós devolvemos o dízimo, nós estamos obedecendo a palavra do Senhor no que diz respeito à nossa vida financeira. Diante disso, irmãos, assim como Deus não negocia a obediência, que assim também sejamos nós. Que a obediência seja um princípio na nossa vida, que nós venhamos carregar isso conosco.
Que o mundo espiritual saiba que nós não vamos negociar essa obediência que nós temos a Deus, independente das circunstâncias que são adversas, independente dos dias maus, que a obediência seja parte da nossa essência. Amém? Então você que tem entendido isso, você pode fazer a sua contribuição através do aplicativo. Se você já baixou o aplicativo, lá tem outras formas de você contribuir. O número da conta da igreja e o número da agência está passando na sua tela. A gente fala como se você estivesse assistindo pela televisão. Então você pode fazer isso, você pode fazer o seu depósito, você pode fazer a sua transferência, ou se você quiser contribuir agora, você pode direcionar o seu celular, a câmera do seu celular para esse código aí, e você vai ser direcionado para fazer a sua contribuição. E que Deus te abençoe ricamente. Amém? Feche os teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, te somos gratos, Senhor, porque nós entendemos a importância de obedecermos a Ti, Senhor, em todas as áreas. E nós queremos, Pai, nos esforçar para isso. Ó Deus, não queremos obedecer o Senhor parcialmente, mas queremos, Pai, reunir todos os nossos esforços para poder honrar o Seu nome e honrar a Tua palavra. Que as bênçãos do Senhor, ó Pai, que estão escritas na Sua palavra, venham a recair sobre a vida dos dizimistas, sobre a vida dos ofertantes, e que portas venham se abrir, Senhor. Mesmo nesse tempo, Pai, Tu és poderoso, Tu não és um Deus circunstancial, que o Senhor venha abrir porta para aqueles que necessitam. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, consagramos dízimo e dizimista, oferta e ofertante, em nome de Jesus, amém. Posso voltar ao início, não posso controlar o amanhã, mas eu sei que bem no meio é o lugar que prometeu estar. Sou capaz, sem ter você, você vai me encontrar aqui. E o que eu quero é quem Tu és, você vai me encontrar aqui. Eu ando em meio ao vale, Seu amor afasta o medo de mim, como o sol formando as sombras. Em minha fraqueza Sua glória aparece. Declare isso. Não sou capaz sem ter você, você vai me encontrar aqui. E o que eu quero é quem Tu és, você vai me encontrar aqui. Sou capaz, sem ter você, você vai me encontrar aqui. E o que eu quero é quem Tu és, você vai me encontrar aqui.
Olá, estamos de volta para a última mensagem da série O Tempo Todo. São 3 mensagens que mostram a imutabilidade do nosso Deus. Independente dos tempos, independente das circunstâncias, a Bíblia mostra que Deus ele é o mesmo, de geração a geração. A Bíblia mostra que o caráter de Deus, os atributos de Deus não mudam nunca. Eu quero convidar você para o texto base desta série, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que você venha preparar o seu coração para que a palavra de Deus venha cair numa terra fértil e que venha frutificar muitíssimo. Nas 2 últimas mensagens, nós já ouvimos aqui o pastor Braga, o pastor Jonatas ministrando, e na primeira mensagem desta série, o nosso pastor ele falou sobre o Deus de ontem, falando das experiências que o povo de Deus teve com Deus lá no passado. E o pastor falou a importância dos marcos, de nós registrarmos todos os feitos do Senhor na nossa vida, as experiências que já tivemos com o Senhor. Essas experiências, esses marcos, são muito importantes, principalmente nos dias de hoje, porque os marcos de Deus na nossa vida se tornam em armas para nós lutarmos, para nós combatermos contra tudo isso que tem acontecido, porque se Deus ele fez lá no passado, ele continua fazendo hoje, porque ele não muda. Se ele teve poder para agir lá no passado, ele continua tendo poder para agir hoje. Então, se você perdeu essa mensagem, vá lá no aplicativo ou vá lá no canal depois e assiste essa mensagem. E na semana passada, o pastor Jonatas falou sobre o Deus de hoje, as experiências que nós podemos ter com Deus ainda hoje, curas, libertações, salvação. O nosso Deus continua agindo ainda hoje. E aí nós, como filhos de Deus, nós podemos acessar tudo isso através de Jesus Cristo. É importante nós não ficarmos presos somente nas coisas passadas, porque Deus, ele continua agindo. E nós vimos essa importância de nós estarmos ligados em Deus, porque Deus continua realizando as suas obras hoje. Então nós já temos aprendido que o tempo não faz com que Deus perca a sua essência. O tempo não faz isso com Deus. E eu quero nesta manhã falar sobre o Deus de amanhã, que será o mesmo Deus de ontem, que será o mesmo Deus de hoje, não vai mudar nada. Mas quando se fala do Deus de amanhã, o que podemos esperar com relação ao nosso futuro? É sobre isso que eu vou estar falando nessa manhã, e é com essa reflexão que eu quero introduzir essa mensagem. Pensa aí na sua casa, reflita sobre isso. Quais expectativas podemos ter com relação ao nosso futuro? Quais expectativas você pode ter? E aí, eu quero que você leve em consideração todas as nossas limitações com relação ao nosso futuro. Principalmente nesses dias de tantas incertezas, nesses dias de tanta insegurança, que só evidenciam ainda mais o quanto nós somos limitados com relação às coisas do amanhã. Mas quais expectativas podemos ter com relação ao nosso futuro? Qual expectativa você que está aí me ouvindo, assistindo essa mensagem, qual expectativa você pode ter com relação ao seu futuro? Talvez alguém possa pensar: pastor, eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Como que eu posso ter expectativa do futuro, se o amanhã para mim já está sendo incerto? Perceba que essa incerteza, essa insegurança com relação ao amanhã, com relação ao futuro, são características próprias de seres como nós somos, limitados. E também é um indicativo, ou deveria ser um indicativo, do quanto nós necessitamos de Deus para viver e para sobreviver a tudo isso que nós estamos enfrentando. Essas limitações, quando você olha para o futuro e você se sente impotente e você se sente inseguro, é próprio de seres humanos, como nós somos, limitados. Mas isso também deve ser para nós um indicativo do quanto nós necessitamos de Deus para viver,
do quanto nós necessitamos de Deus para sobreviver. E Tiago, capítulo 4, versículo do 13 ao 16, Tiago, ele vai falar exatamente do nosso futuro e das nossas limitações com relação ao nosso futuro. Ele diz assim: preste atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. A pergunta: como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos. E toda presunção como esta é maligna. Esse texto é muito forte, irmãos. E diante disso, projetar o futuro com base em nós mesmos é uma inspiração que não vem de Deus. Todas as vezes que nós projetamos o nosso futuro com base na nossa força, na nossa sabedoria, no nosso recurso, é uma inspiração que não é divina, porque o amanhã não nos pertence. Tiago está dizendo isso. E o que é pior, qual é a garantia de estarmos vivos? Tiago também está dizendo isso. Queridos, entendam que a palavra de Deus sempre vai nos ensinar a depender totalmente de Deus. A palavra sempre vai nos levar a uma dependência incondicional a Deus. Observe o versículo 15. Tiago fala assim: o que devem dizer é, se o Senhor quiser. O que é isso? É um alinhamento da nossa vontade com a vontade dEle. Se Ele quiser, se Ele permitir, se estiver de acordo com a vontade dEle, isso é dependência de Deus. Se o Senhor quiser, viveremos. O que é isso? Nós não temos vida em nós mesmos. Se você não sabia disso, você não tem vida em você mesmo. Você não está aí nesse momento assistindo essa mensagem, nesta manhã, ou sozinho num cômodo da sua casa, ou com a sua família reunida. Você não está aí nesta manhã porque você determinou ontem que seria assim. Não é porque você determinou, amanhã eu vou acordar com vida e saúde. Não, você está vivo porque aprove Deus te conceder vida. Porque Deus quis que você tivesse vida. Eu não estou aqui nesta manhã pregando essa palavra porque ontem eu determinei que hoje eu estaria aqui, não. Eu estou aqui porque aprove Deus que eu tivesse vida. Deus me concedeu vida. Ana, no seu cântico, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, Ana, ela vai falar assim: o Senhor, Ele dá a vida e Ele tira a vida. Então, se você está vivo, glorifica a Deus, mas entenda que você não tem vida em você mesmo. A sua vida, o ar que você respira, vem do Senhor. Então Tiago está dizendo, o que deve dizer é isso: se o Senhor quiser, viveremos e depois faremos isso ou aquilo. Ou seja, a palavra final com respeito ao nosso futuro pertence a Deus. Então a Bíblia sempre vai nos levar, vai nos conduzir a depender de Deus totalmente, incondicionalmente. Provérbio 16, versículo 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, não tem problema nenhum, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vejam, a autoridade sobre as coisas futuras só Deus tem, e por isso só Deus pode determinar qualquer coisa com relação ao futuro. Você, em você mesmo, você não pode determinar nada acerca do seu futuro. Eu também não posso determinar nada acerca do meu futuro, mas Deus, Ele pode. A resposta dos lábios, a palavra final vai vir do Senhor. Lucas 12, versículo 20, também é uma passagem conhecida. Jesus diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Nessa parábola, Jesus está contando a história de um homem muito rico, que a fazenda dele produziu tantos frutos, que agora, no fim da sua vida, ele pensa: os meus celeiros são poucos, são pequenos para tanta abundância de fruto que foi produzido. Então ele pensou: vou construir celeiros maiores, vou armazenar tudo e vou dizer para a minha alma: agora descansa,
come, bebe, agora desfrute de todo o bem. Aí, Jesus conta que Deus fala assim para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você preparou, tudo isso que você preparou para curtir amanhã, para quem vai ficar? Isso é forte, irmãos. Programar o futuro com base em nós mesmos é uma inspiração que não vem de Deus. Todas as vezes que alguém programar o seu futuro pensando na sua força, na sua sabedoria, na sua saúde, na sua conta bancária, é uma inspiração que não vem de Deus. Jesus está dizendo aqui, através dessa parábola, que a nossa confiança não deve estar em coisas dessa terra. E o objetivo dessa mensagem é duplo: é fazer com que você olhe para dentro de si e reconheça todas as suas limitações com relação ao seu futuro. E simultaneamente também é o objetivo dessa mensagem fazer com que você coloque em Deus todas as suas expectativas, toda a sua confiança com relação ao seu futuro, que você possa olhar para o seu futuro e você se sentir impotente mesmo, e você se sentir que você não pode nada mesmo, mas junto a isso, que você possa olhar para Deus e colocar toda a sua confiança no Deus que tudo pode, no Deus que tem autoridade sobre o futuro, o Deus que tem o poder sobre o futuro. Assim sendo, irmãos, eu quero compartilhar com vocês duas características do Deus de amanhã. E a primeira característica do Deus de amanhã é garantir um futuro vitorioso para todos os que honram o seu nome. Primeira característica do Deus de amanhã é garantir um futuro vitorioso para todos os que honram o seu nome. Você está preocupado com o seu futuro? Isso te traz incerteza? Honre a Deus. O segredo é honrar a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Vejam, irmãos, o futuro que você não vê, o futuro que você não conhece, não tem nenhum poder sobre ele, e por isso lhe traz inseguranças, e por isso lhe traz incerteza, lhe traz ansiedade. Esse mesmo futuro Deus conhece. E o que é melhor, Deus tem toda a autoridade sobre esse futuro. E o que é ainda melhor, Jesus está dizendo, Deus cuida dele para você. Para quê? Para que você possa concentrar todas as suas forças no hoje, para que você possa descansar a sua alma e viver o hoje. Então perceba a infinita diferença que existe entre nós e Deus. Deus já está no futuro, Deus já conhece o futuro, e por isso só Ele pode preparar um futuro de bênção que nós desejamos. Só Ele pode fazer isso. Então eu quero que você entenda que o segredo para se ter um futuro de bênção não está em nós mesmos. Se até aqui você pensou isso, que você vai entender, o segredo para se ter um futuro de bênção não está em você mesmo, mas está em honrar a Deus, estar em honrar o Senhor. Não tenha medo, não se preocupe com o que vai ser amanhã, não tenha medo, mas honre ao Senhor hoje. Essa deve ser a nossa maior preocupação, principalmente diante disso tudo que nós estamos vivendo. Não é para se preocupar com o amanhã, mas é para se preocupar em honrar ao Senhor. Jesus está dizendo, o futuro, deixa que o amanhã, Deus cuida dele para você. Viva cada dia o seu mal, a sua carga. Veja, irmãos, num contexto de muitas preocupações e ansiedades por parte do discípulo de Jesus com relação ao amanhã, olha o ensinamento de Jesus, Mateus 6, versículo 31 e 33, ao 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observe isso, irmãos. Jesus ensina que não devemos nos preocupar com o que há de ser. Jesus está dizendo que quem tem que se preocupar
com isso é quem ainda não entendeu a importância de se honrar a Deus hoje. Jesus está dizendo, os gentios é que devem se preocupar com isso, mas para vocês, o vosso Pai Celeste sabe do que vocês necessitam. Então, a preocupação excessiva com o amanhã, segundo o nosso Senhor Jesus, é completamente desnecessária. Jesus nos ensina que a maior preocupação nossa tem que ser com o hoje. E qual é o ensinamento com relação ao hoje que Jesus fala no texto? Honrar a Deus. Jesus está dizendo, coloque Deus em primeiro lugar na vida de vocês, isso é honra. Jesus está dizendo, dediquem-se a esse Deus, apeguem-se a esse Deus, e Ele garantirá um futuro vitorioso para vocês. Em outras palavras, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então que a partir de hoje, você venha lançar fora, em nome de Jesus, todas as suas preocupações, todos os seus medos, lança fora, toda incerteza, toda ansiedade com relação ao seu futuro. Eu sei que esse momento que nós estamos vivendo, quer nos levar a isso, mas que o que venha ocupar a sua mente, seja uma extrema necessidade de honrar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, que o que venha preocupar a sua mente, seja você procurar estratégias na sua vida para colocar Deus, para fazer de Deus prioridade na sua agenda diária. Se você não tem feito isso, que a sua maior preocupação seja essa. Esse é o segredo, honrar a Deus. Guarde uma coisa no seu coração, o Deus de amanhã está programando um futuro vitorioso para todos os que honram o seu nome. Aplique fé nessa palavra, creia nisso. O Deus de amanhã está preparando um futuro glorioso para todos os que honram o seu nome. O problema de muita gente é que elas colocam as expectativas com relação ao seu futuro em si mesmas. O problema é que muita gente coloca no dinheiro que ela possui, na sabedoria que ela tem, nos recursos dessa terra, nos diplomas. Aí vem um tempo como esse e frustra tudo, irmãos, sem pena e sem dó. Frustra tudo. Este tempo está nos ensinando na prática que a nossa dependência tem que estar em Deus, somente em Deus, dia após dia. Só não está aprendendo isso quem não quer. Augusto Cury fala em um dos seus livros que a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina para quem não sabe ser aluno ou quem não quer ser aluno. Esse tempo está nos ensinando a depender de Deus totalmente. E a gente precisa aprender isso. Provérbios 16, versículo 3 diz assim: deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Entenda que não é proibido por Deus fazermos os nossos planos. Não é isso que eu estou pregando nessa manhã. Você tem que se preparar. Você deve se preparar. Você deve fazer os seus cursos. Você deve melhorar o seu currículo. Você tem que fazer isso, tem que fazer faculdade, você tem que estudar, você tem que se qualificar, você tem que se reciclar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, irmãos, a vontade de Deus é que nós façamos isso junto a Ele. Todas as vezes que nós procuramos fazer tudo isso que eu acabei de falar e deixamos Deus de lado, estamos deixando de honrar o Senhor e colocando a nossa esperança nos nossos recursos. Mas nós podemos fazer muito bem uma coisa sem desprezar a outra. Você pode muito bem se preparar e mesmo assim honrar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar. Salomão, o homem mais sábio, um dos reis mais sábios que teve, ele disse assim: coloque na mão do Senhor, deixe nas mãos do Senhor tudo quanto você faz, e os seus planos serão lá na frente, todos eles bem-sucedidos. E todos os seus planos serão bem-sucedidos, porque Deus já está lá na frente, preparando tudo para você. Queridos, vale a pena, sem medo de errar eu falo isso, vale a pena nós confiarmos as nossas vidas ao Senhor.
você nunca vai se arrepender por ter confiado a sua vida a Deus totalmente. Quando nós confiamos a nossa vida na mão de Deus, nós podemos fechar os nossos olhos e caminhar tranquilamente. Sabe por quê? Deus, Ele nunca vai nos levar para o buraco. Deus nunca vai nos levar para o abismo. Pelo contrário, os caminhos do Senhor são perfeitos e vão nos levar sempre para o alvo da perfeição. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Então, nesses dias de tantas incertezas que estamos vivendo, entregue a sua vida totalmente ao Senhor. Entregue os seus caminhos totalmente ao Senhor e saia da independência. Se esse for o seu caso, saia da independência. Saia da autossuficiência e o seu futuro vai dar certo. Deus garante um futuro vitorioso para todos aqueles que honram o seu nome. Essa é uma característica de Deus, irmãos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, lá embaixo na parte C, o texto que a gente sempre ouve, Deus fala assim para o profeta Eli, o sacerdote Eli: eu honrarei aqueles que me honram. Olha o tempo: eu honrarei aqueles que me honram. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 8, vamos ler mais uma vez, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Não existe, irmãos, possibilidades de mudanças no caráter do nosso Deus. Malaquias 3, versículo 6, o próprio Deus diz: porque eu, o Senhor, não mudo. E esse texto de Hebreus 13, 8, mostra que para Deus não existe restrições com relação ao tempo, não existe. Para Jesus, passado, presente e futuro são as mesmas coisas. O salmista fala isso no Salmo 90, versículo 4, ele fala assim: porque 1000 anos aos seus olhos é como o dia de ontem. Para Deus é tudo a mesma coisa, irmãos. Não existe restrições, para nós sim, mas para Deus é tudo a mesma coisa. Romanos capítulo 4, versículo 17, tem um texto muito interessante, diz assim: isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirmam que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus, em quem Abraão creu, o Deus que dá vida aos mortos. E ele fala, ouve isso, irmãos, e ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Deus fala dos acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Por quê? Porque Deus está além do tempo. Deus está muito além do tempo. Abraão sempre honrou a Deus com a sua obediência. Quando Deus falou: Abraão, sai da sua terra e do meio da sua parentela, para um lugar que eu ainda vou te mostrar, ele saiu. Quando ele tem o seu filho Isaque, o único filho, Deus fala assim: sacrifique o seu filho em oferta a mim. Ele vai lá em cima para sacrificar o filho, mas no meio do ato de Abraão, Deus fala assim: não precisa, porque eu vi que você obedece a minha voz. Então Abraão sempre honrou a Deus com a sua obediência, e Deus trouxe para Abraão, lá do futuro, uma narrativa que ainda iria acontecer, como se ela já tivesse acontecido. Deus vai trazer para Abraão, por ser um homem que honrava o Senhor, Deus vai trazer para ele uma narrativa de coisas que ele não tinha visto ainda. Mas Deus está dizendo para Abraão exatamente o que vai acontecer. Olha Gênesis, capítulo 15, versículo do 12 ao 14, versículo 18, diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza, olha isso, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, a terra que ele estava pisando no momento. Veja, irmãos, Deus, ele está no futuro e no presente ao mesmo tempo.
Deus vai trazer, Ele traz para Abraão uma narrativa de coisa que ele nem vai ver. Ele não vai experimentar muitas coisas do que Deus falou, ele não vai experimentar, mas Deus, Ele narra como vai ser o futuro dele, porque Abraão honrava o Senhor. E quando você tem a certeza de como será o seu futuro em Deus, isso não te traz ansiedade, pelo contrário, isso acalma o seu coração, isso te traz esperança. E aí Deus, nesse texto que nós lemos, Deus está dizendo para Abraão aqui, Deus já está falando para ele de Isaac, Deus está falando de Jacó, Deus está falando das 12 tribos, Deus está falando de José descendo para o Egito, Deus está falando de José sendo escravo no Egito, de José sendo governador do Egito, Deus está falando nesse texto do povo de Deus, os filhos de Jacó, descendo para o Egito, sendo escravo no Egito. Deus está falando aqui, está tudo implícito, Deus está falando das pragas que Deus iria julgar a Faraó, e aquele texto que a gente sempre comenta aqui, Deus ainda está falando para Abraão que o povo, quando saísse de lá, iria sair com grandes riquezas. E tudo que Deus falou para Abraão, ele não viu muitas coisas, mas aconteceu exatamente como Deus havia falado. E aí por último ele fala assim: e a tua descendência eu vou dar esta terra que você está pisando. Então muitas vezes a gente não entende, mas por que Deus tirou os jebuseus, tirou aquele povo de lá para dar para o povo dele? Quando a gente não entende aquilo que está escrito lá atrás, dá uma sensação de injustiça, mas é atributo de Deus ser justo. Então Deus não comete injustiça. Na verdade, aquela terra de Canaã já foi dada para os filhos de Israel desde Abraão. Deus disse: eu vou tirar o teu povo de lá e vou trazer eles para cá. Ou seja, quem estava errado na terra eram os outros povos, porque era a herança do povo de Deus. Então Deus está lá no futuro e no presente ao mesmo tempo, e Ele traz para Abraão uma narrativa de tudo aquilo que iria acontecer, para trazer paz ao coração de Abraão. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu acredito que sim, de Deus narrar para você toda uma história de coisas que iriam acontecer lá na frente, e os anos se passaram e aconteceu exatamente do jeito que Deus falou. Por quê? Quando a gente honra a Deus, a Bíblia já nos mostra, já nos dá uma ideia de como será o nosso futuro. E muitas vezes Deus também usa pessoas para falar detalhes desse futuro que está lá na frente, que nós não estamos vendo, e Deus nos faz conhecer hoje. Queridos, volto a dizer, vale a pena confiar a nossa vida a Deus, vale a pena confiar em Deus totalmente. E todas as vezes que nós honramos a Deus, estamos falando para Deus: Senhor, programa o meu futuro. Todas as vezes que você honra o Senhor, você está dizendo isso. Mas também todas as vezes que nós não honramos ao Senhor e vivemos de forma independente, nós estamos programando o nosso próprio futuro, infelizmente, cheios de incertezas e com grande probabilidade de dar tudo errado. Tudo que precisamos, tudo que nós precisamos fazer é honrar a Deus com a nossa obediência, e Ele nos garante um futuro vitorioso. Pode ter certeza disso. Se a sua decisão for essa, pode ter certeza que o seu futuro vai ser glorioso. Gênesis 18, versículo 14, agora vai começar a Deus cumprir aquilo que Ele falou para Abraão. Acaso para o Senhor há coisa demasiada difícil? O Senhor fala isso para Sara, porque ela riu, por causa da dificuldade do momento que cercava, e Deus fala: daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Veja, com o tamanho da autoridade que Deus fala sobre as coisas do futuro de Abraão. Olha a autoridade: daqui a 1 ano eu vou voltar. E Deus fala sem medo de alguma coisa dar errado. Quem fala cheio de precauções somos nós, porque se der alguma coisa errada, a gente está lascado, a palavra vai cair por terra. Deus, Ele fala com segurança, sem medo de nada dar errado. Deus fala das coisas futuras de Abraão sem medo de Sara morrer. Imagine se Sara morre, imagine se Abraão morre, acabou tudo. Mas Deus fala sem tomar conhecimento das circunstâncias adversas do casal, a esterilidade de Sara, a idade avançada de Abraão. Por que Deus fala isso? Ele não fala de possibilidades, irmãos. Deus não está falando aqui de possibilidades, Deus está falando daquilo que Ele já tinha visto. Ele já tinha visto o futuro de Abraão, e Deus está dizendo para Abraão: vai ser assim. Queridos, o nosso Deus não é circunstancial, não é.
E guarde uma outra coisa: o tempo não impede Deus de fazer aquilo que Ele já determinou. Não impede, o tempo não descaracteriza Deus. Na verdade, Deus muda o tempo para fazer cumprir a sua vontade. Deixa Deus programar o seu futuro. Não fique ansioso com relação a Ele, entregue nas mãos do Senhor. Provérbios 23, versículo do 17 ao versículo 18. Diz assim: não tenha no teu coração invejas dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todos os dias, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Não tenha inveja dos pecadores. Por que acontece com um? Por que não acontece, só acontece com gente boa? Não tenha inveja dos pecadores. A Bíblia diz: antes, nós temos que perseverar no temor do Senhor todos os dias. Temer é honrar a Deus, é abrir mão do pecado, é abrir mão de coisas que desagradam o Senhor. E todas as vezes que você troca qualquer coisa por Deus, você está honrando a Deus. E aí o texto diz: a nossa esperança não vai ser frustrada. Você vai ter um bom futuro. Isso não é a minha opinião, é o texto que diz isso. É uma característica do Deus de amanhã: garantir um futuro vitorioso para todos os que honram o seu nome. Segunda característica do Deus de amanhã é garantir o cumprimento de suas promessas feitas no passado. É uma outra característica de Deus. O tempo não faz Deus mudar de ideia. O que faz Deus mudar de ideia é a quebra de aliança daqueles que receberam a promessa de Deus, mas quebraram a aliança. De novo, 1 Samuel 2, versículo 30, Deus fala para Samuel que é honrar aqueles que honravam o seu nome. E por que Deus está dizendo isso? Porque havia uma promessa de que os filhos de Levi seriam sacerdotes para sempre diante do Senhor. Mas aí Deus fala assim: agora longe de mim tal coisa. Por quê? Porque eles quebraram a aliança. Tem nada a ver com o tempo, tem nada a ver com a circunstância, tem a ver com a quebra de aliança. O tempo não faz Deus se arrepender daquilo que Ele falou. As circunstâncias não podem impedir Deus de cumprir aquilo que Ele falou. Josué 23, versículo 14 diz assim: em breve morrerei e irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. E não falha mesmo, irmãos. Não falha. Tudo que Deus falou no passado, tudo que Deus fala no presente, Ele garante no futuro. Porque o tempo não molda Deus. Deus é que molda o tempo. Lembra aquela promessa que Ele fez a Abraão? Que Ele disse: daqui 1 ano eu vou voltar e Sara vai dar à luz um filho. Gênesis 21, de 1 a 2 diz assim: e visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Veja, Deus é que determina o tempo. Nós não temos poder para determinar nada. Se Ele liberou, ou se Ele liberar uma palavra, você pode descansar, porque vai se cumprir em tempos futuros. Pode descansar na palavra do Senhor. Número 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Sendo assim, nenhuma palavra de Deus direcionada à sua vida, nenhuma delas falhará, a menos que você quebre a aliança com o Senhor, a menos que você tenha quebrado a aliança com o Senhor. Se esse for o seu caso, você que está aí assistindo, e você quebrou essa aliança, renove a aliança com o seu Deus hoje. Tudo que está acontecendo no mundo hoje não vai impedir Deus de cumprir aquilo que Ele falou, pelo contrário. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é o cumprimento daquilo que Ele falou no passado. Jesus disse: antes de eu voltar, os sinais serão fome, peste, terremoto, coisas espantosas iriam acontecer. Então a nossa parte é guardar a nossa aliança. Infelizmente, tem muita gente que quebrou a sua aliança com Deus, se afastou do Senhor. E aí, eu quero falar para você: volte correndo para o Senhor, volte correndo. O amor de Deus por você é imenso. Jesus disse para os discípulos quando saíram para evangelizar:
vocês vão primeiro na casa das ovelhas perdidas da casa de Israel, e quando vocês encontrarem com elas, diga para ela que o reino de Deus está próximo. Eu quero dizer para você, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo. Quebra de aliança implica em um não cumprimento da promessa, e Deus fez com cada um de nós, irmãos, uma aliança eterna, de promessa eterna, de um futuro glorioso em Cristo Jesus. E esse futuro glorioso é duplo, é aqui nessa terra e na eternidade. De um jeito ou de outro, você que honra o Senhor vai viver um futuro glorioso. Lucas 22, versículo 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vejam, aliança de sangue, e muitas promessas estão nesse derramamento de sangue de Jesus Cristo. Ali você encontra perdão, justificação, reconciliação, o Espírito Santo, cura e a vida eterna. Então nesta manhã, você aí na sua casa, você pode receber o perdão de Deus, porque Ele cumpre as suas promessas. Você não precisa ficar sendo subjugado pelo diabo ou pelas suas atitudes. Peça perdão e você vai receber o perdão. Você vai receber justificação. Você pode se reconciliar com Deus agora. Você não precisa mais ficar afastado do Senhor. Você pode nesse momento aí da sua casa receber o Espírito Santo. Você pode ser completamente cheio do Espírito Santo. Você pode ser renovado. Você pode falar em outras línguas. Você pode receber a plenitude. Você pode receber dons, porque é promessa do Senhor. Você pode ser curado, você que está aí, de repente com alguns sintomas, é promessa de Deus. Você pode ser completamente curado, ou Deus pode tocar no seu organismo e você começar a responder a todos os medicamentos que você tem tomado, e daqui uns dias você perceber que você está curado. E a maior promessa, que é a promessa de vida eterna. Amém? Já caminhando para o final, irmãos, é característica de Deus fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu no passado. O Deus de ontem fez a promessa, o Deus de hoje sustenta a promessa, e o Deus de amanhã cumprirá a promessa. O tempo todo Deus permanece o mesmo. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que o futuro que você necessita, Deus tem. Apenas honre a Deus, deixa Deus programar o seu futuro, e o Deus de amanhã cumprirá todas as promessas feitas no passado. Nenhuma delas cairá por terra. Então somente seja fiel à sua aliança com o Senhor. Amém? Feche os teus olhos, Pai, que o teu Espírito Santo venha falar mais fortemente ao coração de cada um dos seus filhos. Que esta manhã seja uma manhã, Pai, onde a tua paz venha entrar em cada lar. Que o Senhor venha trocar, Senhor, toda a paz, a tua paz pela ansiedade, Pai. Que toda ansiedade venha ser arrancada, todo medo, toda preocupação com relação ao futuro. Que o teu povo venha entender que o que precisa fazer é honrar o Senhor hoje, e o Senhor nos garantirá um futuro de bênção, e todas as suas promessas feitas no passado estão se cumprindo, Senhor, e continuará se cumprindo. O que nós temos que fazer é sermos fiéis à aliança com o Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de todos, que curas vão ser realizadas, que o teu Espírito seja derramado em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Aguardo você às 19 horas para que nós possamos celebrar o Senhor juntos. Deus abençoe. Declare: Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Ele tem, Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi
não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim.